Então, jovens, seguinte. Vamos para... O jovem, teu microfone tá aberto, jovem. Tá abrindo teu microfone aí toda hora. Associação de capacitores. Então, agora a gente vai falar de circuitos, né? Associação vocês já conhecem. Então, de circuitos... com 2 ou mais capacitores, tá? E o motivo de você associar capacitores é o mesmo de você associar resistores. Apesar de ser um dispositivo barato, tá? Fácil de fabricar, você consegue, às vezes, associando capacitâncias diferentes daquelas que você tinha com os dispositivos originais. Mesma coisa da resistência. E a associação também são as mesmas, né? A gente tem em série, em paralelo e a mista. São essas aí as capacitâncias, as associações que a gente tem. A mista, gente, ela não tem, né? A gente não aborda ela separadamente, é mais na resolução mesmo. Vamos começar com em série. Então, quando a gente está falando de coisas ligadas em série... Opa, falta um acento. São aquelas que estão ligadas no mesmo fio. E aí vamos lembrar as propriedades das coisas ligadas em série. Vamos lembrar lá de resistor. Em série, a corrente é a mesma e a tensão se soma, né? A voltagem se soma no ramo. Professor, mas aqui não tem corrente o capacitor. Então, a gente considera que a carga é constante. Todos os capacitores têm a mesma carga, tá? Em série, em cada uma das placas. O que a gente calcula é a carga de uma das placas, porque a carga total do capacitor, a gente viu na última aula, que tinha até um exercício perguntando isso, é 0, né? Então a gente calcula a carga de uma das placas. Por exemplo, menos 5 coulombs, na outra vai ser mais 5 coulombs. Então vamos imaginar aqui um sisteminha em que eu tenho ponto A, eu tenho um capacitor, eu tenho outro capacitor, e eu tenho mais um capacitor. Ponto B. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Em série, eu sei que as tensões se somam. Então, a tensão total é a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3. Quando a gente colocou trator de resistência, a gente colocava U igual a R vezes I. Só que para capacitores, a gente vai usar a equação do capacitor, que é QQ. E eu vou isolar o U. Então, a tensão é a carga sobre a capacitância. Então, a tensão total é a carga total sobre a capacitância total. A tensão 1 é a carga no capacitor 1 sobre a capacitância 1. Mais, e aí assim por diante. Percebam que as cargas são iguais. Uma característica dos sistemas em série. Então, eu posso simplificar esses Qs aqui. E aí, em série, eu tenho que 1 sobre... deixa eu fazer do lado. Fazer do lado aqui. 1 sobre capacitância total é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Ou seja... Por que é tranquilo, pelo menos eu acredito que seja tranquilo, lembrar das associações de capacitores? Porque a em série do capacitor é igual o formato a paralelo do resistor. É invertido, né? O resistor em paralelo é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, babá. Em série, o capacitor tem 1 sobre C igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Tá? Por que tem essa principal diferença? Porque o ponto principal do resistor é a corrente e o do capacitor é a tensão. Então, essa que é a diferença ali por isso que dá essa invertida. CT aqui é a capacitância equivalente. Tá? E aí, C1, C2, C3 são as capacitâncias dos capacitores que você tem aqui. Então, em série, você tem que fazer aquela sominha chata de 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Lembrando que essa soma, depois que você termina ela, o resultado é sempre menor
que o menor dos valores individuais. Então, você tinha um capacitor valendo 2, outro 5, outro 1000, a combinação vai dar menor que 2. Sempre menor que o menor dos capacitores originais. Beleza? E aí, depois, é claro, a gente vai aplicar isso em sistemas paralelos e mistos. Sistemas em série e mistos. Eu confundi com a equação aqui. Posso seguir? Querem um tempo para copiar, tirar um print? Eu vou apagar, gente, aqui. Eu vou apagar tudo, tá? Vou trocar de tela que é mais fácil. Aí eu faço capacitores em paralelo. Se vocês quiserem um tempinho, me avisem, senão eu já pulo aqui pro próximo. Bom, vou pular então. Ninguém falou nada. Então, cadê? Agora vamos falar da associação em paralelo. A associação em paralelo é aquela que tem que lembrar. Não precisa estar geometricamente em paralelo. Significa que eles estão em fios diferentes, em ramos diferentes. E quais são as características da associação em paralelo? A tensão é constante e a corrente se soma. A corrente total é a corrente 1, mais a corrente 2, mais a corrente 3. De novo, capacitor a gente não vai ter corrente, né? Depois que ele está carregado. Então a gente vai trocar que a carga total é a carga 1, mais a carga 2, mais a carga 3. Tem um negócio chamado na física, na ciência em geral, que chama simetria. Vocês viram que o em série do resistor, o paralelo do resistor é igual ao em série do capacitor. O que vocês acham que vai acontecer aqui? O paralelo do capacitor será igual ao em série do resistor. Então só vou demonstrar para vocês que é. É isso que a gente chama de simetria. Tá? Não é tão simples, mas é quando você tem um sistema que você compara com outro e alguma coisa acontece que você pode fazer um paralelo. Tá? Isso acontece mais para conceitos do que para equações, mas beleza. Então vamos lá. Temos um ponto A. Temos aqui, aqui e aqui. E aqui nós temos o ponto B. Capacitância 1, 2 e 3. Bom, eu vou usar esta equação aqui, né? Vou abrir ela e lembrando que Q. Então, Q total é a capacitância total vezes a tensão total. A carga 1, capacitância 1 vezes carga 1 e assim por diante. Só que as tensões são iguais, então cai fora. Então a capacitância total em paralelo é a capacitância 1 mais a 2 mais a 3, aí o tanto de termos que você tiver ali para somar. Então aqui eu tenho capacitância total. E aí o C1, C2, C3 são as capacitâncias individuais, tá? Então é só vocês lembrarem, na prática, vocês não vão ficar deduzindo fórmula. Na prática, é você lembrar que o resistor é invertido. E vocês fizeram e sempre vão encontrar mais coisas de resistores do que de capacitor. Então, esse conteúdo é mais ou menos igual lentes e espelhos esféricos. Quando você sabe um, tá passando propaganda política aqui. Quando você sabe um, você sabe outro. Tá? No caso da lente dos espelhos é exatamente a mesma coisa, né? A formação de imagem, né? E as equações que a gente usa. Aqui é o inverso, é o oposto, mas você lembra de um, você lembra do outro. Tá bom? E nós vamos para os exercícios. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me fala. Eu fechei a apostila aqui, gente, então é continuação, tá? A gente terminou aquele último exercício, é no módulo seguinte, que a gente vai continuar aqui na apostila 4. Se alguém quiser perguntar também, fique à vontade. Bom, vamos lá. Ninguém falou nada, vou seguindo.
Primeiro exercício aqui. Deixa eu já liberar a chamadinha para vocês também. Tô liberando antes, gente, porque já teve dia que eu esqueci de fazer a chamada e virou um fuzuê depois. Então tá aí. Exercício 1. Determine a capacitância equivalente de cada uma das associações a seguir. É aquele exercício de fixação, né? Porque... Cadê, meu Deus? Na associação A, como que esses capacitores estão ligados? Eles estão ligados em fios diferentes. Aqui está um fio, aqui tem outro fio. Aqui na verdade, né? Tem outro fio. E aqui tem outro fio. Então eles estão em paralelo. A capacitância total em paralelo é a soma dos capacitores. Então dá 2 mais 3 mais... Eu fiz o favor de riscar em cima. É 6, né? Se alguém tiver capuchinho, só confirma para mim se aqui é 6. Se eu apagar, não consigo ver. Eu escrevi em cima da imagem. Então dá 11. Tá, se aqui for 6 é 11, mas acho que é 6 sim. 11 picofarad. Então, só alegria, só felicidade. Tá. Lembrando que eles não estão em paralelo porque eles estão um lado do outro. É porque eles estão em fios diferentes. Já na associação B, eu tenho todos os resistores... Opa! Força do hábito. Todos os capacitores no mesmo fio. Ah, professor, mas o fio não está reto. Dane-se. Tá, o fio não está reto, mas eles estão todos no mesmo fio. Então aqui é em série. E aí eu faço a soma inversa. Aqui eu vou fazer a soma... Opa, nós! Esquecendo o pico do farad, né? E eu coloco só no final. Para não ficar carregando 10 a menos 12. Pico é 10 a menos 12. Então 1 sobre capacitância total é 1 sobre 2. Mais 1 sobre 3. Mais 1 sobre 6. O mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 6 é 6. Então aqui eu tenho 6. Oh, meu Deus. 2 vezes 3, 3 vezes 2 e 6 vezes 1. Então 1 sobre a capacitância total é 6 sobre 6. Inverte os dois lados. 1 picofarad. Lembrando, a capacitância total tem que dar menor que a capacitância individual. Então, a menor das capacitâncias ali é 2. Então, deu menor, quer dizer que você fez a soma certa, a matemática certa ali. Se você fizer a soma e der um valor maior que algum deles, aí você dá uma olhada que você errou alguma coisa, alguma fração aí. Normalmente, quando a gente erra, não dá valor exato, dá uns números loucos. Mas é bom ficar esperto. Ou esperta, né? Vou para o próximo. Em cada caso a seguir, calcule a capacitância equivalente. Então vamos fazer aqui. Aqui nós temos associações mistas. Então a gente vai seguir a mesma regra que a gente seguia com os resistores. Primeiro a gente faz em série. A gente simplifica as coisas que estão em série. Aqui, ó. Então 1 sobre a capacitância total é 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. De novo, estou excluindo o microfarad agora. Depois eu coloco na resposta. O mínimo é 12, que é 6 vezes 2, e 12 vezes 1. 3 sobre 12. Inverte. Oh, meu Deus. Inverte os dois lados. E aí você tem 4 microfarad. Então, essa parte de cima é de 4 microfarad. A parte de cima está em paralelo com a parte de baixo. Em paralelo eu somo. Então, aqui, ó, quando eu for somar em paralelo, a capacitância total é 8, que é a parte de baixo, mais 4, que é a parte de cima. A capacitância total é 12 microfarad. E essa é a resposta da alternativa A. Tá? Na alternativa B. Opa. Peraí, o nariz está irritado. Ixi. Pronto, foi. Na alternativa B. Na alternativa B, a gente tem um circuito meio doido aí, que tem aquele formatinho de C, né?
Então, está apontando para um lado assim, ou está apontando para o outro. E quando você tem esse tipo de circuito, você vai responder da parte externa para a parte interna. Considerando que a parte interna é onde tem os pontos aqui que você está analisando, né? Então você vai responder daqui para cá, vai analisar ele daqui para cá. Então primeiro eu vou analisar este fio aqui, ó. Que apesar desses dois capacitores estarem visualmente um ao lado do outro, eles estão no mesmo fio. Então esses capacitores estão em série. Deixa eu mudar para deixar um pouquinho mais claro aqui. E aí eu somo. Somo o inverso, né? 1 sobre a capacitância total. Entre 2 e 3, a capacitância, o mínimo múltiplo comum é 6, que é 2 vezes 3 e 3 vezes 2. A capacitância total é 6 sobre 5, que dá 1,2 microfarad. Então esse conjunto todo aqui dá 1,2 microfarad. Vou colocar aqui, ó. Este conjunto está em paralelo com esse de 4 farad. Então, se está em paralelo, eu faço a soma direta, que é 1,2 mais 4, 5,2 microfarad. E essa é a equação da alternativa... Equação, ô gente, meu Deus do céu! Essa é o valor da resposta da alternativa B. Então, assim, é meio que geral, todos os materiais trazem nessa ordem, tá? A capacitância por último, ou pelo menos ou nos circuitos ou antes do magnetismo, ou depois do magnetismo, que é o caso de vocês. Mas vocês já viram tantos resistores, gente, tanta coisa, que eu acho que, sabe, não tem muito o que inventar moda. É mais complicado aquela parte, se pedir de um só, aí você tem que calcular a tensão separado. Mas assim, gente, eu falei isso, estava atendendo uma outra turma ontem, de outro colégio, e o aluno veio perguntar um exercício de capacitor. Eu falei, misto. Eu falei, jovem, isso serve para vocês também. O que você precisa lembrar de circuitos elétricos, mesmo, é a primeira lei de Ohm. É claro, essas equações aqui você acaba lembrando, mas a primeira lei de Ohm, a equação do QQ para o capacitor, você vai precisar lembrar, porque é equivalente à primeira lei de Ohm, só que para os capacitores, e que em série a tensão se soma e a carga ou corrente é a mesma, e que em paralelo a tensão é igual e aí as correntes e cargas se somam. Isso é o mais importante, essa característica do circuito, porque sem isso você não resolve nada. Você não resolve nada. Só a capacitância, só a resistência equivalente é difícil cobrar no vestibular. Enem, tá? Não quero ficar falando de vestibular nem, mas não tem, né? Vou falar pra você, não vai cobrar quando você for pedir sorvete na sorveteria? Tem que ser, né? Mas o mais importante é lembrar as características do circuito. Olha lá. Um capacitor de 10 microfarad é ligado em paralelo com outro de 5 microfarad. Ambos estão ligados a uma diferença de potencial de 100 volts, conforme esquematizado abaixo. Qual a capacitância equivalente e quais as cargas acumuladas em cada um dos capacitores? Então vamos lá. Primeiro, a capacitância equivalente, eu estou falando de paralelo, então aqui eu somo, né? É tão bom quando você encontra capacitor em paralelo. É igual quando você encontrava resistor em série. Então dá 15 microfarad. Né? Agora, o que acontece? Ele quer saber a carga de cada um. Tá? Aqui eu já tenho a resposta, né? Essas aqui não podem ser. Sobram essas aqui de baixo. Como que eu vou calcular a carga? Aí a gente vai lembrar do circuito. Eles estão ligados em paralelo com uma fonte. Então, em paralelo a tensão é a mesma. Como só estão ligados eles na fonte aqui, é 100 volts para o de cima e 100 volts para o de baixo. Tá? Não tem mais resistor, não tem mais capacitor, não tem mais nada no circuito, são só eles. Então, eu vou calcular para o capacitor 1, QQ. A carga 1 é a capacitância, e agora tem que transformar, tá? 10 vezes 10 a menos 6, e a tensão é 100, que é 10 ao quadrado. Então, a carga é 10 vezes 10 a menos 4, ou 1 vezes 10 a menos 3 coulombs. Tá? Aqui a gente achou a resposta, né?
Se você quisesse calcular para o outro, você faria a mesma coisa. QQ para o outro usando a tensão igual. Só para fazer aqui, ó. Cadê? Para o capacitor 2, você faria QQ. A carga 2 é igual à capacitância dele, que é 5 vezes 10 a menos 6, vezes a tensão, que é 10 ao quadrado. É isso, né? Isso. Aí daria 5 vezes 10 a menos 4 coulombs, que está aqui. Tá? Eu só calculei a equivalente porque ele pediu, porque para calcular as cargas individuais ali não precisaria. Professor, se eu quero calcular a energia em cada capacitor, faz lá, energia igual a Q quadrado sobre 2. Para a tensão dele e para a capacitância dele. Nesse caso, as tensões são iguais, então a gente não tem tanto problema. Mas elas poderiam não ser. Certo? Vou para o último, gente. É o último exercício aqui de capacitores. Tá? Aí a gente já encerra. Não tem mais, a não ser que vocês queiram perguntar alguma coisa de algum outro exercício que vocês tentaram fazer, a gente pode tentar resolver, mas a gente encerra porque vira e mexe eu mando umas aulas gravadas para vocês, aí fica, né, esse descanso aí, esses descansos de finalzinho de aula para compensar isso. Olha lá. Um estagiário do curso de Engenharia Elétrica da UPM, Universidade Presbiteriana Mackenzie, montou um circuito com o objetivo de acumular energia da ordem de milijoule. Então a resposta tem que dar 10 a menos 3 joules. Após algumas tentativas, ele vibrou com a montagem do circuito abaixo, cuja energia potencial elétrica acumulada vale em milijoules. Nossa, que alegria. Bom, se eu quero descobrir a energia acumulada no circuito abaixo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o difícil, que é calcular... Está tudo em paralelo, tá vendo? Posso calcular que a tensão de 30 volts acontece para todos. Eu posso calcular Q quadrado sobre 2 para cada um e somar. Ou eu posso ser inteligente e, como está tudo em paralelo, a capacitância total é 6 mais 2 mais 8 mais 4. Aqui dá 20, né? 20 microfarad. Então, eu posso trocar todos esses capacitores por um capacitor de 20 microfarad, que dá a mesma coisa. Eu quero saber a energia. Então, a energia é Q quadrado sobre 2. A capacitância vale 20 vezes 10 a menos 6. A tensão vale 30 ao quadrado dividido por 2. Então, vou fazer aqui. A energia é igual a 10, simplifiquei ali, 10 a menos 6, vezes 900. Então, a energia é igual a 9.000 vezes 10 a menos 6. Agora é o seguinte, ele quer em milijoules. Apesar que você está fazendo exercício vestibular, já marcava, né? Apareceu um 9, só tem uma alternativa com 9, então já acabava. Então, eu vou voltar 3 casas decimais, porque eu quero que a resposta fique assim, 9 vezes 10 a menos 3 joules. Ou 9 milijoules, que é a alternativa E. Tá? Então, essa aí é a nossa parte de associação de capacitores, é o que tem na apostila de vocês. Tem aquele caderno de exercícios, se vocês quiserem tentar fazer alguma coisa, gente. Mais pra frente aí a gente pode... Tem um plantão que vocês não estão pedindo, não estão dando o nome lá. Então acho que considera que está tudo tranquilo então, que vocês estão dando conta. Mas a gente pode pegar um outro dia para fazer uma revisão zona, aí dependendo do que vocês forem pedindo, aí a gente vai fazendo, tá? Mas por hoje é isso, tá? Não vou começar o conteúdo para parar aqui 5 minutos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, à vontade. Ô Maurício, manda para mim depois lá no WhatsApp o que você pediu para eu explicar aquele outro assunto lá, para eu não esquecer, porque aqui se ficar no chat depois eu esqueço. E quem não responder a chamada, gente, por favor, coloca o nominho aí para não tomar faltinha, tá? Mas de resto, é isso que eu tinha que falar para vocês hoje, beleza? Então, galera, até semana que vem. Ânimo, usem, eu acho que tem mais uma aula agora, mas depois descanse. Amanhã tem mais aula de novo. E vida que segue. Falta um mêsinho aí para chegar dezembro. Um mêsinho. Essa semana aí, 10 dias para frente, nem conta. Um mês. Fechou? Então, até mais, galera. Falou pra vocês.